dizer uma boa noite a todos nesse momento todo especial aqui na casa da irmã Rosinha. E hoje nós juntamos todos os pequenos grupos aqui, né? Na verdade não todos, mas dois. Quando eu falo todos, são dois especiais, né? É o PG, o PG é uma nova geração, com o PG, qual é o nome do outro? Conectados em Cristo. Conectados em Cristo, assim. São dois pequenos grupos que estão aí. Unidos Venceremos. Certo, Unidos Venceremos, já falaram outro nome, né? O nosso objetivo é estudar a Bíblia, é colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, e assim vamos estar, no caso, estudando a Bíblia. Amigos, hoje eu quero começar dizendo a vocês que nós teremos uma série de 15 noites. E essa série de 15 noites, ela falará um pouco sobre temas bíblicos, temas, na verdade, voltados para a saúde, para a vida cotidiana, entendeu? Nosso dia a dia também, certo? Bom, vamos introduzir o tema de hoje, né? O tema de hoje é muito importante, muito, mas muito importante mesmo. Todos nós devemos buscar, conhecer, estudar literaturas, né? Ter conhecimentos, né? Quem já estudou faculdade aqui, como o irmão Emerson, irmã Néa e outros demais que já estudaram, já entendem mais ou menos o que eu estou falando, sabem realmente o que eu estou dizendo. Então, a palavra de Deus diz de uma maneira bem clara de que Deus nos deixou um livro, e um livro todo especial. Esse livro é a palavra de Deus. Esse livro, ele tem uma mensagem especial para a nossa vida, para alcançar o nosso coração. Aí o nosso irmão deu uma ajeitadazinha aqui, né? Deixa eu só ajeitar mais aqui. Porque, bom, eu vou deixar só aparecendo aqui a minha imagem mesmo, certo? Ser um momento muito importante, tá bom? Sabemos que todos do PG têm esse momento aqui, mas agora nós vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros. Sabe, queridos, na verdade, ela é uma pequena biblioteca. E quando a Bíblia tem esse nome, Bíblia, ela é biblios no grego. Significa coleção de pequenos livros. Então, quando nós, na verdade, vamos estudar a Bíblia, nós temos que entender que nós não estamos estudando um livro qualquer, mas nós estamos estudando vários livros, um conjunto de livros, na verdade. E não é a cronologia desses livros, certo? Assim, que a Bíblia não foi escrita de forma cronológica, como algumas pessoas podem pensar. Mas ela foi, na verdade, escrita de uma maneira assim que todos nós pudéssemos entender. Agora, milhares de pessoas já deram a vida pela verdade da palavra de Deus. E aí o que acontece? Muitas pessoas já tiveram sua vida transformada. E essas pessoas tiveram vidas transformadas, essas pessoas foram no quê? Ébrios, que se tornaram sóbrios, blasfemos se tornaram reverentes, pessoas que eram ladrões se tornaram confiáveis. Por quê? Porque a palavra de Deus tem um poder transformador. E adúlteros, inclusive, assim se tornaram puros também, né?
Agora, o que faz da Bíblia um livro tão especial, transformador de vidas? É isso que nós vamos descobrir hoje. Nós temos esse material aqui, viu? Para você que está, no caso, aqui hoje, temos esse material que é o Ouvindo a Voz de Deus, certo? Você está aqui nos acompanhando, mas você pode ter esse material de forma, assim, na sua casa também. É gratuito, é de graça também. Mas, enfim, nós vamos trabalhar com ele. Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Antes de nós dar continuidade, a gente tem que fazer algo muito interessante, que é exatamente estar orando. João 17, verso 17, é um versículo muito conhecido. Amigos, João 17, verso 17, esse verso eu sei até de cor, mas eu faço questão de ler. Vamos orar antes da leitura do verso. Todos estão com a Bíblia aí? Então vamos orar. Ó Pai querido e Deus eterno, nós estamos com a Tua palavra aberta. Aqui jaz a presença do Espírito Santo entre nós. E Deus soberano, eu sei que o Senhor está no comando de todas as coisas. E o Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. É isso. Santifica-os na verdade, sua palavra é a verdade. Aqui tem dois aspectos que nós podemos destacar. Primeiro, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ou seja, ela não contém a verdade. Mas como assim? Porque, um exemplo, alguém pode chegar para mim, né, irmã Thelma, Manu, chegar e dizer assim, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, ela não contém a palavra de Deus. Ela... A gente começa a ter um significado diferente. Ué? A gente começa a descobrir. Tem alguém apertando aí, viu? Do céu aqui na terra. Calma aí que a gente vai cantar esse louvor durante esses dias. Pode dar pausa aí. Está escrito que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então estou dizendo que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Entendeu? Eu poderia dizer assim, você contém uma alma, mas você não contém uma alma. Você é uma alma. É diferente. Esse livro contém alguma coisa. Não. Ele é algo. Então, por que ele é a palavra de Deus? Porque ele é a palavra de Deus transmitida para os seres humanos. Ou seja, eu poderia fazer uma pergunta para vocês aqui. Lá no livro, quer dizer, a pergunta primeiro, antes da resposta, né? Lá vai eu querendo dar a resposta. Quem foi o primeiro escritor da Bíblia? E aí começam as especulações, não é isso? Quem foi o primeiro escritor? Moisés. Foi Moisés? Mas olha só. Mas você sabia que o primeiro escritor da Bíblia não foi Moisés? Não. Êxodo 31, 18. Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, a Bíblia diz que Deus deu escrito as palavras dos 10 mandamentos a Moisés. Então, quem escreveu primeiro as suas palavras foi o próprio Deus. Agora, depois Moisés, que ele transmitiu
as palavras dele para o povo de Israel. Agora tem outro detalhe aqui que nós precisamos pensar nesse texto. Santifica-os. E eu poderia falar aqui a noite inteira sobre santidade. Santidade, eu posso resumir da seguinte maneira. Lembra do quarto mandamento? Lembra-se do dia de sábado, porque lá fala assim, santificarás o sábado. Aí tá toda hora. Vamos lá. Ó, a palavra de Deus diz que Deus santificou o sábado. E por que Deus santificou o sábado? Porque Ele separou. Quando Deus fala, sede santo porque eu sou santo, é porque Ele está dizendo, seja separado. Entendeu? Seja separada do mundo. Santificação é isso. Mas voltando a falar sobre a Bíblia, é importante destacar algo muito importante. Muitas pessoas têm uma certa dificuldade com a Bíblia. Sabe o que é? Veja, estudam a Bíblia, mas não entendem. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Olha, tem um livro aqui na Bíblia, uns capítulos aqui na Bíblia, que quando você chega, você dá vontade de pular. Esse livro é o livro de Crônicas, Primeira Crônicas, porque começa a contar ali exatamente a genealogia dos pais ali do pessoal do cativeiro. Aí começa a falar, Estranho, né? cada nome estranho. Ah, mas por que isso está escrito aqui? Porque o livro de Crônicas foi escrito depois do exílio. Aí ele relembra, a ideia do livro de Crônicas é relembrar a genealogia daquele povo que foi para o cativeiro. Por isso que ele tem aquela genealogia toda, assim. Mas aqui em Atos capítulo 8, a partir do verso 26, diz o seguinte, que um etíope eunuco estava indo para assim, um lugar, né? Ele descia de Jerusalém a Gaza, e a Bíblia diz, né, que Filipe estava por ali também, quando na verdade o etíope ele veio para adorar em Jerusalém, mas ele vinha fazendo o quê? Lendo a Bíblia Sagrada, lendo o profeta Isaías. Ele lia exatamente a passagem de Isaías 53 e ele não entendia. E aí então o Espírito diz no verso 29, aproxime-se desse carro e o acompanha. Aí então diz o texto, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e lhe perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele disse, como poderei entender se alguém não me explicar? E aí convidou Filipe para explicar as escrituras. E aí Filipe começou a explicar a palavra para ele. Agora, por que muitas pessoas hoje têm dificuldade com a Bíblia? Estudam a Bíblia, mas não entendem. Não entendem nada. E para entender, precisa de alguém para explicar. Amigos, eu preciso revelar uma coisa para vocês. Todos nós temos dificuldades com a palavra de Deus, em termos de estudo da Bíblia. Não pense que é só você, não. Que você não é batizado, você está começando agora e tal. Todos nós temos essas dificuldades com a Bíblia, de entender. Porque, veja, se nós entendermos a Bíblia como ela é de fato, aí o que acontece? Satanás, o inimigo, perde na nossa vida. E quando ele, no caso, vê que eu e você estamos estudando a Bíblia, ele faz de tudo para tirar a nossa atenção. Mas para entender, como está dizendo aqui, precisa de alguém para explicar. Mas existe um outro método de estudar as Escrituras. Lá em Isaías 28, verso 10, que é um texto muito interessante, está escrito algo que diz o seguinte. Isaías... Opa, caindo aqui minha ficha. Isaías 28, 10.
está escrito assim: como é que se estuda a Bíblia? Antes de eu explicar isso aqui, de eu ler isso aqui, eu preciso trazer algumas informações. Essa informação, inclusive, você vai encontrar no estudo do grande conflito, com mais detalhes. O pastor Luiz Gonçalves pode até explicar melhor para você a respeito disso. A Bíblia, ela é subdividida em 5 partes. Você sabia disso? A Bíblia, ela tem 5 partes. E essas partes da Bíblia são história, que vai de Gênesis a Esther, de poesia, que inclui o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Tem a parte poética essa. Aí depois vem a parte da profecia, que vai de Isaías até Malaquias e inclui o livro de Apocalipse, que está no Novo Testamento. E a parte histórica também tem um detalhe. A parte histórica ainda tem o livro de Atos, que está no Novo Testamento também. E depois, a 4ª parte da Bíblia você vai encontrar, conhecida como os Evangelhos, que são os livros que narram a história de Jesus. E a última parte da Bíblia é exatamente a parte ali das cartas, que é as epístolas, né, que a maioria foi Paulo que escreveu. Mas veja bem, dessas 5 partes, uma delas é a mais difícil de se entender. Nós não vamos ficar aqui falando sobre esse assunto. Exatamente a parte da profecia, que envolve Daniel, e Ezequiel, Apocalipse, entre outros livros. Isso. Mas aqui em o livro de Isaías, que é um dos livros proféticos, diz o seguinte, capítulo 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Mas como é que é isso daí? Na prática, vai funcionar da seguinte maneira. Você tem que pegar um texto em Atos, um texto em Mateus, outro em Malaquias, outro texto no livro de Gênesis, e você vai fechar o assunto. Você vai, ali no caso, chegar a uma conclusão sobre um determinado assunto. Então você não pode se agarrar a um versículo e dizer aqui este versículo diz isso e ponto. Você tem que saber o que diz a Bíblia em outros lugares a respeito daquele assunto. Eu vou dar somente um exemplo para a gente ficar mais claro a respeito dessa questão do um pouco aqui, um pouco ali. Quando eu abro a Bíblia aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 17, eu vou me assustar com o que está escrito. Estou dando exemplo, estou abrindo a Bíblia para dar exemplo para vocês. Apocalipse 17, verso 1. Veja só o que está escrito aqui. 17:1 de Apocalipse diz assim. Todos acharam? Olha só, esse texto é aquela parte que eu falei que é difícil de se entender. Está escrito assim, Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui, não? Como é que pode isso daqui? Eu te mostrarei uma meretriz, uma mulher que está sentada onde? Em cima das águas. Aí, aqui tem uma linguagem figurada nesse texto. Aí eu li e não entendi nada. Mas se eu for para o capítulo 17, verso 15, está escrito assim, Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada
são povos, multidões, nações e línguas. Você vê, ó, eu li o capítulo 17, verso 1, não entendi nada. Mas quando eu vou para o versículo 15, eu já entendo o que está dizendo. Aí, então, quando eu vou lá para o livro de Efésios, que Paulo faz uma comparação da mulher com a igreja, aí eu já entendo que aqui se refere a um movimento religioso mundial. Você está entendendo? Eu não vou comentar sobre essa profecia, sobre esse assunto hoje, mas aqui está dizendo que, no caso, você estuda, o que eu quero dizer é que você deve estudar um pouco aqui, um pouco ali, do mesmo assunto. Aí as pessoas querem ficar, eu leio a Bíblia aqui em cima desse versículo. E simplesmente isso. E só me apego a este versículo. Muito cuidado. Porque o mesmo texto que às vezes você se apega ali, pode trazer uma certa situação para você, onde você pode pensar uma coisa e está sendo enganado pelo inimigo. Aliás, sabe o que Satanás faz? Lembra de Mateus capítulo 4? Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado, Jesus foi tentado da seguinte maneira: se tu és filho de Deus, transforme as pedras em o quê? Pães. E Jesus rebate a tentação dizendo o quê? Está escrito, está citando a Bíblia, a palavra. Mas na segunda tentação, Satanás coloca Jesus no pináculo do templo e diz assim: atira-te abaixo, porque está o quê? Está escrito. Aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Aí Jesus também fala assim: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, queridos, Satanás usa a Bíblia e Jesus usa a Bíblia. E aí, quem está certo? Quem está certo é Jesus. Mas por que eu posso dizer que Satanás está errado? Porque o inimigo ele usa a Bíblia de maneira distorcida. O papel de Satanás é fazer com que as pessoas torçam a Bíblia. Antes ele fazia com que as pessoas queimassem a Bíblia, que jogassem a Bíblia fora. Mas agora ele diz: não, já que nós não derrotamos eles sem a Bíblia, agora nós vamos enganar eles com a Bíblia na mão. E hoje tem muita gente enganada com a Bíblia na mão. Mesmo porque ele conhece a Bíblia de trás para frente, né? Exato. A Bíblia é um livro maravilhoso. E eu poderia ficar aqui falando a noite inteira sobre esse livro, sobre esse assunto. Inclusive as pessoas falam assim: quem escreveu isso aí foi o homem. Será? Mas foi o homem, sim. Mas vamos ver um outro texto. Está em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 21. Veja só. 2 Pedro. Segunda Pedro 1, 21. Se você ler, na verdade, a partir do verso 19, Pedro está fazendo uma certa analogia interessante no verso 19. Segunda Pedro 1, ele diz assim: ó, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alma nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quer dizer, não foi o homem que produziu as palavras, mas ele diz assim, ó, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Esse termo santos aqui tem a ver com aquele termo que eu falei agora há pouco, santifica-os na verdade, entendeu? Ou seja, eram homens separados,
eram homens que tinham um propósito específico de receber a mensagem do Evangelho e de pregá-la assim também. Então, meus amigos, o Espírito Santo está por trás das Escrituras Sagradas ali. Ele que produziu toda a Escritura. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3:16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, não é só o Antigo Testamento, não. Não é só o Novo Testamento, como algumas pessoas dizem, não. Porque as pessoas estão fazendo assim, ó. Nós estamos vivendo na época da graça. Nós não devemos mais viver na época lá do Antigo Testamento. Existem coisas que o Antigo Testamento diz que nós não devemos praticar, porque era só lá para o Antigo Israel. Mas o Antigo Testamento, ele é constantemente usado no Novo Testamento. Aliás, Jesus, quando disse o que ele disse está escrito na tentação, ele rebateu as tentações de Satanás usando o livro de Deuteronômio. E aí? Como é que você vai dizer que o Antigo Testamento não tem mais utilidade? Aliás, tem uma curiosidade para falar para vocês. Se vocês forem analisar, todos os livros da Bíblia têm, assim, suas curiosidades. Mas principalmente o último, o livro do Apocalipse. Todos os livros estão resumidos naquele livro ali. E principalmente o livro de Daniel é muito citado no livro do Apocalipse. Então, muito cuidado quando você pensa assim, só o Novo Testamento, eu vou ficar agora só com o Novo Testamento. Não, é com a Bíblia toda. É com a Bíblia toda. E nós não podemos fazer o que mais? Acrescentar ou tirar nada das Escrituras. É importante citar isso aqui para vocês. Sabe por quê? Que as pessoas estão fazendo hoje assim, ó. Elas acrescentam algo à Bíblia. Prosperidade, bênçãos. As pessoas pegam aqui as passagens que falam de bênçãos e começam a pregar. Mas se esquecem de pregar que aquelas bênçãos eram decorrentes da obediência dos mandamentos. É muito bonito você pregar Deuteronômio 28. Mas você tem que pregar dentro do contexto. Agora tem um detalhe. Agora você não pode tirar. E tirar também é um problema. Tem gente que diz, eu tiro os mandamentos, eu tiro o dízimo, eu tiro isso, tiro aquilo. Meus amigos, nós não podemos tirar nada das Escrituras. Nós temos que aceitar ela completamente. Eu confesso que Deus tem um chamado para mim e para você. Amém. Eu quero que você aceite esta verdade. Olha, eu preparei um vídeo, eu vou pedir já para a Rebeca soltar, porque na verdade esse vídeo, essa série de vídeos, ela me acompanha já tem um tempo, essa série de áudios. E quando eu comecei a assistir os vídeos, eu comecei a me sentir lá dentro do estudo bíblico. Eu gostaria que todas as vezes, assim, que nós estivéssemos aqui, se for possível, a gente desse uma olhada, pelo menos, nesse vídeo que nós vamos ouvir. Não esse de hoje, mas sempre um ou outro, porque traz lições importantes dentro daquele tema que nós estamos abordando. Esse vídeo de hoje aqui, ele fala exatamente sobre a Bíblia. Eu poderia dizer que é aqui o que está dizendo a recapitulação do estudo de hoje. Posso soltar aí? Sim. Pode soltar? Lá, posso soltar? Soltou? Cadê o... Viu? Volta de novo.
Tão especial. A palavra Bíblia vem da palavra grega biblios, que significa biblioteca ou coleção de livros. Historicamente, a Bíblia é dividida em duas partes. No Antigo Testamento, com 39 livros, e no Novo Testamento, 27, totalizando 66 livros. Os livros que fazem parte da Bíblia foram escritos durante um período de mais ou menos 1500 anos. Cerca de 40 autores provenientes dos mais variados ambientes a escreveram. Entre eles, Lucas, médico, Paulo, filósofo, Daniel, um grande estadista, Isaías e Amós, homens simples do campo, reis como Davi e Salomão. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nela podemos ler sobre história, poesia, profecia, a vida de Jesus, nos evangelhos e cartas que foram escritas, em sua grande maioria, pelo apóstolo Paulo. Deus deixou a Bíblia para nos guiar no caminho da salvação e para nos orientar a fim de obtermos sucesso na educação dos filhos, de como ser feliz no casamento, como ter saúde e muito mais. A Bíblia nos orienta em todas as áreas da vida. Jesus disse que muitas vezes erramos, ficamos desorientados, desanimados por não conhecermos a Bíblia e o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Jesus afirma no livro de João 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade. E, portanto, nela encontramos o caminho da vida eterna e descobrimos o grande amor de Jesus por nós. Você sabia que a Bíblia é o livro mais divulgado, mais traduzido e mais vendido no mundo? Porém, menos entendido pelas pessoas. Esse é o problema. Mas você pode estar se perguntando, por que muitos examinam a Bíblia e não a entendem? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 16, nos dá a resposta. Pedro afirma que na Bíblia existem pontos difíceis de entender e que muitos deturpam o texto bíblico. Nem tudo na Bíblia é fácil de entender, como alguns pensam. Por isso devemos seguir a orientação bíblica que vimos na experiência do eunuco. Precisamos de um guia e de alguém como Felipe, que orientou o eunuco. Entretanto, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Amém. Nenhum ser humano pode interpretar a Bíblia. A Bíblia mesmo se interpreta. Basta seguirmos um método correto que, de acordo com Isaías, capítulo 28, verso 10, é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Ou seja, um texto em João, outro verso em Lucas, e assim sucessivamente. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, está escrito que o Espírito Santo inspirou os profetas e apóstolos a escreverem a Bíblia. Não escreveram aquilo que queriam, escreveram o que Deus considera mais importante para nós. Ao buscarmos a compreensão da Bíblia, o Espírito Santo nos ilumina e nos guia em toda a verdade. A Bíblia não tem um índice de assuntos, ela possui somente índice de livros. Devemos escolher um assunto ou tema e ver o que diz a Bíblia toda sobre esse assunto. Assim como estamos fazendo agora. Nós pegamos um tema
Qual foi o tema? A Bíblia. E estamos vendo vários textos que mostram como entendê-la, porque muitos não compreendem como foi escrita. Enfim, devemos comparar os textos que falam do mesmo assunto. Para a meditação pessoal, devemos estudar a cada dia uma porção da Bíblia e ver o que Deus quer dizer através desse texto. Quando estudamos a Bíblia dessa maneira, João, capítulo 16, verso 13, diz que o Espírito Santo nos guia e nos convence de toda a verdade. João, capítulo 8, verso 32, afirma que a verdade nos liberta dos vícios, dos maus hábitos, melhora nossa saúde, nossa família, liberta-nos da depressão, traz alegria e paz. Amém. Muitos pensam que o Antigo Testamento foi inspirado por Deus e revelado para os judeus. E o Novo Testamento é uma nova revelação de Deus para os cristãos. Quando Jesus disse em João capítulo 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, pois o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, no ano 44. E Jesus morreu no ano 31. A Bíblia que Jesus usava em seus dias era o Antigo Testamento. Se Jesus seguiu todo o Antigo Testamento, é um sinal que devemos fazer o mesmo. O Novo Testamento nada mais é que uma continuação do Antigo Testamento. Paulo afirma em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Em Êxodo, capítulo 31, verso 18, o Deuteronômio, capítulo 4, verso 13, vemos algo muito interessante. A lei de Deus, conhecida como os 10 Mandamentos, foi escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Ela é tão santa que Deus não permitiu que homem nenhum a escrevesse, e escreveu na pedra para que ninguém a apagasse ou alterasse. Em Apocalipse capítulo 22, versos 18 a 19, Deus diz que se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, ele tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O ato de tirar, mudar ou acrescentar algo à Bíblia pode comprometer nossa salvação. Jesus disse em João, capítulo 13, verso 17, que somos felizes quando praticamos os ensinos da Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Amém. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso, pois a melhor parte da vida só vem quando conhecemos Jesus. Amém. Esse áudio foi gravado e produzido aí pelo saudoso jornalista Cid Moreira. Ele gravou vários estudos desse. E eu digo para vocês que eu viajo ouvindo, quando eu falo assim, viagem é a mente, né? Ouvindo esses estudos assim, gravados na voz dele, porque, como você vê, ele faz com que você entre no estudo mesmo. E ele ali em 8 minutos ele citou mais passagens do que eu aqui.
Mas você vê, essa última passagem que ele citou lá em Tiago, no capítulo 1, verso 22, diz que devemos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. Mas eu gostaria de terminar fazendo um apelo a você, que você ouça, não somente ouça a palavra do Senhor, porque a Bíblia fala assim, ouvi vós a palavra do Senhor, mas não é ouvir assim de dizer, eu estou ouvindo Jeremias, eu estou ouvindo Rebeca, estou ouvindo Emerson, não, é atenção, põe em prática, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Existe uma bênção de Deus para a sua vida nessa palavra, sabia disso? Você que ainda não conhece a Bíblia, saiba que existe uma bênção reservada para a sua vida nesta palavra. E esta bênção está registrada no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse. E ela diz assim, no capítulo primeiro, verso 3. Aqui fala, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. E aí, começa a descrever ali as coisas que aconteciam com João. E aí, fala assim, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui está escrito que bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam. Feliz. Deus quer que a senhora, irmã Thelma, seja uma mulher feliz. Deus quer que Manu, que Rosinha, que Roberto, que todos aqui sejam felizes. Por quê? Porque Deus quer que vocês ponham em prática a palavra de Deus. Não é só vocês, como todos nós. E nós vamos, nesse momento, ter o louvor. Agora a irmã vai soltar a voz aqui. Enquanto a irmã soltar a voz, você ore a Deus. Diga, Senhor, eu preciso pôr em prática a Tua palavra. Eu preciso viver a palavra. E você vai ser uma pessoa vitoriosa, pela graça de Deus. Solte sua voz, hein? Então vamos cantar, vamos engrandecer o nome do nosso Senhor. Através deste louvor, Tua palavra, onde a gente pode refletir o que diz a letra dessa música. Preciso ouvir tu viver, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi
eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, o meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e Amém? Amém. A palavra de Deus deve fazer a diferença na nossa vida todos os dias. Agora eu vou fazer um desafio. Você já leu esse livro aqui de capa a capa? Já li 3 anos, Roberto. Tem alguns aqui que já. Eu estou no livro de crônicas, é por isso que eu falei do livro de crônicas, que eu estou no meio daquele, passei por aquela genealogia não tem pouco tempo. Aí eu vou lançar um desafio. Você que já tem a Bíblia, já tem costume de estar com a Bíblia, leia esse livro e leia assim, estabeleça um método, né? Tipo, o irmão ali tem um meio, né, do ano bíblico, que você, no caso, fazer estudo de 3 capítulos por dia, né? 5 livros de profecia. Ah, sim, tem ainda os 5 livros do Espírito de Profecia. Mas, no caso, você pode ler 1, 2, 3 capítulos por dia. Mas se você quiser, você pode ler também somente 1. Tem um reavivados pela sua palavra. A igreja tem materiais para você estudar a Bíblia. Mas agora eu quero fazer um apelo aqui àqueles que ainda não são da igreja, certo? Que eu falo que são amigos simpatizantes, certo? Aquelas pessoas que são pessoas queridas da igreja, mas que ainda não fazem parte do nosso meio ali, como membros da igreja. Que você também tome a decisão de estudar a Bíblia. Que você também tome a decisão de estar estudando a palavra todos os dias, e você vai ver a bênção que vai ser na sua vida. A senhora vai ver, irmã Thelma. Você, Roberto, vai ver a diferença que Deus vai fazer na tua vida. Vamos orar. Pai querido e Deus eterno, muito obrigado pela vida de todos os amigos aqui presentes. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos seus filhos aqui. Pela vida da irmã Thelma, pela vida do Roberto, pela vida do Gustavo e de toda a família do Roberto também, Senhor. Mas Deus, visite aqui a cada pessoa que nesse momento está orando comigo. Seja membro da igreja ou pessoas que não são membros da igreja ainda, mas são amigos, são simpatizantes da nossa fé. Nós oramos a Deus para que essas pessoas tomem a decisão, para que o Espírito Santo trabalhe no coração delas
e a obra seja feita conforme a tua vontade e o teu querer. Eu entrego, ó Deus, a nossa vida. Dá-nos vontade, Senhor, de comer desse pão. Porque o Senhor Jesus disse, quando Satanás veio para tentá-lo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é isso que nós devemos colocar na nossa mente. Não só de trabalho, não só de coisas do dia a dia, mas sim da tua palavra nós devemos viver, nós devemos colocar em prática. Como diz Tiago, que nós devemos viver a palavra, como o Apocalipse promete que nós somos felizes e bem-aventurados. Que assim seja, ó Deus, na nossa vida, na vida da nossa família e da nossa descendência, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vocês todos. Amanhã nós teremos, nós temos foi pedido uma oração aqui especial. Senhor, eu acabei me esquecendo, mas foi me pedido uma oração pelo lanche que nós teremos agora, Que o Senhor abençoe o lanche também. Que a graça do Senhor seja sobre as mãos daqueles que fizeram esse lanche, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã nós teremos aqui mais programação e assim nós estaremos aqui estudando mais a palavra de Deus. Não percam, né? Temos Não percam. Já aguardem aí. E aguardem sentar que vai servir um. Aguardem aí que vai ter um brinde, vai ter um brinde, vai ter um lanchinho. Brinde? O brinde já foi, fica só amanhã, Guilherme. Fica só amanhã, tá vendo no lugar. Eu nem estou mostrando mais pra ele. Moça. Pode ser que o dia amanhã seja de chuva, apesar da rua. Minha sombrinha, eu pego logo para não esquecer. Pronto. Botar um louvorzinho aí pra amanhã.